E agora eu vou compartilhar o slide. Bom, então, vamos começar sobre algumas perguntas que colocaram aqui. Já está no programa responder sobre essa diferença da astrologia védica, né, e por que que o signo é diferente num mapa e no outro também. Tá? Uma pessoa que estuda astrologia védica, ela vai enfrentar um obstáculo que sempre ter termos em sânscrito. Né? Na astrologia védica, a gente usa muitos termos em sânscrito, como Ayanasha. A tradução de Ayanasha seria a precessão dos equinócios. Né? Só que o termo precessão de equinócios também é um termo usado na astronomia, então a maioria das pessoas não conhece muito bem o que é a precessão dos equinócios. Né? Então, eu vou explicar agora para vocês. Não se assustem com esse nome, Ayanasha, tá? É precessão dos equinócios. Nós vamos saber agora o que é. E agora eu vou explicar por que a astrologia védica é diferente da astrologia ocidental. Né? Se a gente olhar aí nessa tela, nesse gráfico aí, que está o movimento de translação da Terra em volta do Sol. Né? Como vocês estão vendo aí, o Sol está no centro e a Terra está meio inclinada, ela não está certinha, 90 graus aqui com o Sol, ela tem uma inclinaçãozinha, né? Então, quando a Terra está girando em torno do Sol, acaba que em determinadas partes do céu ou em determinados períodos do ano, certas partes da Terra são mais iluminadas do que outras partes. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Essa linha vermelha aqui é a linha do Equador. A parte de cima é o hemisfério norte, onde está a América do Norte e vários continentes, e a parte de baixo, o hemisfério sul, onde está a América do Sul, a África e outros continentes. Então, vocês vão ver aí que, dependendo da posição da Terra, em determinada parte do ano, né, porque a Terra leva um ano para dar essa volta completa em torno do Sol. Então, em determinadas regiões ou em determinados períodos do ano, o hemisfério norte está mais iluminado, ou seja, vai ser verão para o hemisfério norte. Né? Como aqui, ó, nessa figura da Terra aqui do lado direito do Sol. O hemisfério norte está mais iluminado. Então, nessa parte aqui, o período é verão no hemisfério norte. E 6 meses depois, a Terra está do outro lado, iluminando mais a região sul, ou seja, vai ser verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, porque o hemisfério norte não vai receber a luz diretamente do Sol. Assim, pelo menos não vai receber tanta luz. Né? Então, com isso, a gente vê que nessas 4 posições, quando eu falo posições, também me refiro a períodos do ano, ou seja, pontos exatos do ano,
nesses 4 pontos do ano dão início às 4 estações no hemisfério norte. A gente está se referindo principalmente aqui ao hemisfério norte. E o hemisfério norte ele tem uma inversão com o hemisfério sul, ou seja, quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul, e vice-versa, né? Tá? Então, nesses 2 pontos aqui, ó, que seria a primavera e o outono, é quando a Terra está mais ou menos centralizada, está recebendo uma iluminação quase igual para os 2 hemisférios. Tá? Então, aí tem o início da primavera e 6 meses depois, o outono. Tá? Então, daí a gente tem as 4 estações. Tá? Então, é importante a gente lembrar que uma estação, tá, ela está relacionada a essas posições da Terra em relação ao Sol. E o dia exato que começa cada estação é um fenômeno astronômico, ou seja, está ligado à astronomia, às posições celestes, não tem nada a ver com a astrologia. Vai ter agora que eu vou explicar para vocês, né? No dia 21 de março, aí está aqui, ó, 20 a 21 de março, que é a primavera no hemisfério norte, é dito que começa o signo de Áries para a astrologia ocidental, né? Certo? É dito isso. E aproximadamente 30 dias vai ser o signo de Áries, depois depois desses 30 dias vem o signo de Touro, e mais ou menos 30 dias vai formando cada signo, né? Não é exatamente 30 dias, porque o Sol ele tem um movimento mais rápido ou mais lento em determinadas regiões. Então, pode ser que, às vezes, dure 31 dias um signo, ou 30 dias e algumas horas. A diferença é pouca, tá? Mas existe alguma diferença, tá? E, então, a primeira coisa mais importante que a gente tem que ter em mente é que no dia 20 ou 21 de março é considerado o primeiro dia do signo de Áries, porque o Sol estaria iniciando o zodíaco. E o zodíaco começa em Áries, no signo de Áries, na constelação de Áries. Só que, curiosamente, se a gente pegar um aparelho astronômico, a gente usa o computador agora, a gente não precisa de luneta, telescópio, essas coisas todas. Se a gente pegar qualquer software mostrando, você vai ver que, nesse primeiro dia que começa a primavera, e é dito que começa o signo de Áries, o Sol não está apontando para a constelação de Áries. Na verdade, ele está apontando para o início da constelação de Peixe. Curiosamente, o Sol não está apontando para a constelação de Áries, né? Então, a gente entende que a astrologia ocidental, que se baseia nessa ideia de que o zodíaco começa no dia 20 de março, 20 ou 21 de março, a gente chama de astrologia tropical também, porque trópicos, a palavra trópicos tem relação com as estações, né? Então, a astrologia ocidental é uma astrologia baseada que tem como referência as estações e não as constelações, tá? Isso não estou querendo invalidar a astrologia ocidental, mas só colocando os pingos nos is, né? Porque a gente cria aquela imagem de que tem as 12 constelações
e que o Sol estaria passando, ou os planetas, pelas constelações, só que dentro da astrologia ocidental, o primeiro grau de Áries ele vai estar lá no início, a 5 graus, mais ou menos, da constelação de Áries, de Peixe. Peixes. Tá? Tá? E essa diferença, que seria de 0 graus de Áries até o início de Peixe, lá 20 e poucos, 4 graus, 5 graus de Peixe, que vai dar 24 graus atualmente, 24 e alguma coisa, essa diferença vai ser a diferença de uma astrologia para outra, ou seja, quando você faz um mapa feito para astrologia ocidental, vamos supor que o planeta esteja lá em 1 grau de Áries. Aí você vai ter que tirar 24 graus para saber em que posição que esse planeta está num mapa védico, porque a diferença entre um mapa e o outro, entre um zodíaco e o outro, é de 24 graus e pouco. É claro que se o mapa está sendo feito para um ano específico, tem que saber nesse ano qual era a diferença, porque essa diferença, que se chama Ayanancha, que a gente viu há pouco tempo aqui, Ayanancha, essa diferença aqui não é fixa, ela é variável, é móvel, variável, porque a cada ano essa diferença vai aumentando. Tá? É porque existe uma mobilidade, né, entre as constelações e os planetas, né? É porque as estações, no caso, a estação da primavera, ela começa lá no dia 20 de março. Ela é baseada num fenômeno, né, de acordo com a posição da Terra em relação ao Sol, que acontece ao longo do movimento da Terra em volta do Sol. Só que o momento que ela provoca esse fenômeno, que é o chamado o equinócio vernal, eles chamam de equinócio vernal, não sei por que vernal, mas esse fenômeno do equinócio é de igual, né? E equinócio, ou seja, a Terra está numa posição quase idêntica, quase igual dos dois hemisférios em relação ao Sol, recebendo iluminação quase idêntica dos dois hemisférios, né? Então, eles chamam que esse fenômeno do equinócio vernal, né, ele acontece num determinado momento. Só que, a cada ano, esse fenômeno acontece num ponto diferente. Então, essa distância ela vai se alterando, tá? Vai aumentando. Tá? Então, só que isso é coisa de mecânica celeste. Hoje em dia, um astrólogo não precisa conhecer nada, zero de mecânica celeste. Só saber que existem estações, está tudo bem, né? Não precisa saber de mais nada, porque você faz tudo no computador, né? Tá? Mas está aqui apresentado o nome dessa diferença, esse cálculo, esse resultado é chamado de Ayanancha. Nos termos científicos, é precessão dos equinócios. Precessão, ou seja, um movimento para trás do equinócio. Né? E aí a gente vê que a astrologia védica é centrada nas constelações. E a astrologia ocidental ela é centrada na estação, nas estações. Na verdade, é na estação só da primavera, dali dá um ponto inicial e é calculado 360 graus, 30 graus para cada signo. Tá? Mas eu não estou querendo, com isso, invalidar a astrologia ocidental, porque quando eu falo que
eu tenho um tal planeta que está em Libra, a constelação de Libra estava atrás desse planeta quando eu nasci, né? Não, pela astrologia ocidental, fala que está em Libra, mas, na verdade, está na constelação de Virgem, né? Mas tudo bem, isso não importa. O que importa é a interpretação e que dê certo, né? Então, a astrologia ocidental tem seu valor porque funciona, né? Mas, quando você estuda as duas astrologias, você vê que existem muitas diferenças, né? Diferenças de técnicas, não de coisas que uma invalide a outra. Existem pessoas que estudam astrologia védica, aí começam a ler, com esse discurso, narrativa, que a astrologia ocidental não funciona, começa a dar uns argumentos que são, na minha concepção, sem substância. Mas, tudo bem, eu acho que, de repente, a pessoa se sente melhor falando que o sistema dela é que funciona, o do outro não funciona, alguma coisa assim, né? Isso é coisa da natureza humana, né? Mais do que... Então, aqui eu estou mostrando para vocês, né, que nós, aqui da Terra, tentamos analisar onde o planeta está em relação às constelações no fundo, né? Só que isso não se aplica à astrologia ocidental. Na astrologia ocidental, o zodíaco é o zodíaco tropical. Quando a gente está falando de astrologia ocidental e védica, a gente diz que o zodíaco ocidental é o tropical, porque não tem a ver com constelações, tem a ver com as estações. Tá? Existem outras pessoas que depois vieram a fazer pesquisa com astrologia, usando o zodíaco védico, que é o zodíaco das constelações, e aí eles começaram a usar o termo sideral, por exemplo, zodíaco sideral, se referindo às constelações, sideral de sidério, de estrela, né? Tá? Então, então, eram pessoas que não conheciam a astrologia védica propriamente dito, mas estavam pesquisando. Tem muita gente que fez pesquisas com o zodíaco sideral, que seria o zodíaco védico. Tá? Então, vou mostrando aqui para vocês uma coisa que é o que o pessoal fala das eras zodiacais, né? A gente ouve falar que existe a era de peixes, era de aquário, né? Uns falam que a era de aquário já começou, outros falam que a era de aquário vai começar, né? A verdade é que uma pessoa que for falar desse assunto para um monte de leigos, todo mundo o que ela falar tá certo, né? E sendo que essa questão de eras é uma coisa técnica, e um astrônomo, uma pessoa que estuda os astros e as posições matemáticas de cada planeta ou das estrelas, ele sabe com propriedade se uma coisa está certa ou errada. Mas, como as pessoas vão falar dessa coisa de eras, falam para um monte de pessoas que nunca ouviram nada sobre mecânica celeste, essas coisas todas, então as pessoas ouvem, aí um fala que a era de aquário já começou em 1960, outro começou em tal ano, que vai começar em tal ano, e ninguém chega num consenso, né? O que seria essa coisa de eras de aquário? A gente vê que o zodíaco, ele tem, assim, o nosso sistema solar, parece que o nosso sistema solar ele está
é fixo no céu, né? Ele está girando, tem os planetas girando em torno do Sol, e nós estamos aqui parados no universo. Mas o Sol ele está dando uma grande volta em torno de uma estrela, né? Ele está dando uma grande volta de 25 mil anos em torno de uma grande estrela que ninguém sabe qual é. Alguns falam que é uma, que é outra, que é uma, que é outra. Uns falam que é Alcione, outros falam que não é Alcione. Não importa. Tem alguma coisa que o nosso sistema solar está dando volta, né? O hindu, os sábios hindus, eles falam que está dando volta em torno do umbigo de Vishnu, né? Porque para o hindu tudo é religioso, né? Eles sabem que existem estrelas e tal, mas tudo tem que ser alguma coisa religiosa, né? De fato, né? O Sol está dando volta em torno de uma estrela ou de alguma coisa ou de um centro magnético no universo, né? Vamos chamar esse centro magnético de umbigo de Vishnu. Nós não sabemos o que é, se é Alcione mesmo, conforme o Divaldo revelou, né? Numa das palestras do Divaldo, que é espírita, ele fala que é em volta da Alcione, que os espíritos falaram para ele que era Alcione. Alcione é uma estrela conhecida, né? Pode ser que seja, mas tem pesquisadores, astrônomos, que dizem que não é Alcione. Então, a gente fica no ar, né? É alguma outra coisa, né? E o hindu fala que é o umbigo de Vishnu. Tudo bem, vamos aceitar que seja um umbigo de Vishnu. Então, essa estrela aqui, hipotética, que a gente não sabe quem está no centro e o nosso sistema solar está dando volta em torno dessa estrela. E esse giro que o sistema solar dá, ele dura aproximadamente 25 mil anos. Segundo um autor hindu, é 24 mil anos, que soa melhor, né? Como 24 horas, né? Mas, e aí, né? Nesse ciclo de 25 ou 24 mil anos, dá origem aos ciclos das eras zodiacais, ou seja, a cada 2.000 anos, aproximadamente, existe um início de uma era astrológica de um signo, né? Então, a era de Peixes começou por volta do ano 280 depois de Cristo e vai terminar aproximadamente no ano de 2280. Alguns falam que vai ser 2160, tá? Algumas pessoas fizeram cálculos e tal, mais precisos, talvez corretos, mas é hipotético, né? Ninguém sabe exatamente se é ou não é, mas é aproximadamente por aí, né? Num ciclo de 25 mil anos, uma diferença de 100 anos não é nada, né? 100 anos, 150 anos não vai ser nada, né? Então, daí a gente pode tirar a conclusão dos períodos das eras, né? E, de acordo com a característica da era, né, e do signo, algumas pessoas chegaram à conclusão que existem muitos eventos que batem, né? Como, por exemplo, eles falam que lá pelo ano 9.000 e pouco, é possível que existisse aqui uma civilização atlante. Depois, a civilização dos sumérios se tornou mais predominante aqui na Terra, tá? Essa civilização atlante, existem muitas teorias sobre isso, tá? Até a teoria de que essas pessoas atlantes não tinham corpo físico material como o nosso,
né? Então, existem muitas teorias, não vale a pena entrar. Mas, pelo menos, se tem a ideia de que, nesse período, havia um conhecimento superior na Terra com essa civilização Atlante. E alguns dizem que a civilização Atlante não eram humanos, mas não vamos entrar muito nisso, porque também é muita teoria, muita coisa para se falar. Mas os sumérios não, os sumérios foi uma civilização que predominou aqui e eram humanos, mas eles tinham contatos com seres espirituais e seres talvez até extraterrestres, né? E desenvolveram muita tecnologia aqui de tecido, de plantação, de muita coisa, e até astronomia. Tá? Depois, olha, na era de Gêmeos, assim, curiosamente, foi a era que se desenvolveu a escrita, né? Depois veio a era de Touro, onde teve um episódio aí do período do povo hebreu, que eles adoraram o bezerro de ouro, né? Então, talvez tenha alguma relação, não sei, pode ser que seja só uma coincidência superficial, né? Depois veio a era das dominações do Império Persa, do Alexandre o Grande, né? Até a vinda do Cristo, né? Que foi na era de Áries, né? Então, a vinda do Cristo foi bem próxima, né? Quando a gente fala de 100, 200 anos, é muito pouca coisa em relação a 25 mil anos, né? Então, ele estava praticamente entrando na era de peixe. E depois a era de peixes, o que predominou foi a influência da religião, assim, prejudicando ou controlando as forças, os poderes da Terra, né? E a era de Aquário ainda não entrou tecnicamente, embora muitas pessoas anunciaram isso há muito tempo, mas é que as pessoas têm aquela ansiedade pelo fim do mundo, ansiedade por entrar a era de Aquário, e é aquela coisa, uma coisa que vai levar mais 200 anos, você não vai estar mais vivo para falar nisso, né? Então tem que falar agora, né? Então tem que criar uma era de Aquário agora, né? Então a ansiedade faz as pessoas anteciparem a era de Aquário, né? Mas cálculos já de muitas pessoas, não é só de uma fonte, não. Colocam o início da era de Aquário por volta de 2160, 150, 140, né? E essa imprecisão de alguns anos não é grande problema, porque, como eu falei, 25 mil anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos é muito pouca coisa, né? Tá? Então, essas eras têm sido a preocupação para muitas pessoas, porque as pessoas querem anunciar as novidades que vão acontecer na era de Aquário, né? Estão cansados já da era de Peixes, né? Então, o ser humano ele vai criando narrativas, criando assim ideias para poder despertar interesse e até para controlar outras pessoas, né? O ser humano é especialista nisso, né? Ou então, nós vimos aí a diferença do zodíaco, né? Vamos entrar agora na parte mais de astrologia propriamente dito, né? Agora, essa parte aqui é uma parte mais astronômica, né? Deixa eu ver aqui.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Evêncio, eu tenho uma pergunta. Oi, pois não. É, a questão das yugas indianas tem alguma relação com as eras zodiacais? Olha, ela tem relação com esse ciclo de 25 mil anos das eras zodiacais, que são 12 eras zodiacais, né, de 2000 ou 2000 e pouquinho, né, cada uma, para completar até 25 mil anos. Só que as yugas do hindu não são 12 como as eras zodiacais. Os yugas são 8, tá? São 4 yugas que se repetem no ciclo de 25 mil anos, 25 ou 24 mil anos, né? Porque algumas fontes, tem uma fonte hindu que considera esse ciclo grande, esse grande ciclo aí do zodíaco de 24 mil anos, né? Então, os yugas, eles têm relação com esse ciclo. Só que o hindu, ele é muito cheio de textos, né? Tem um texto que diz qual é a duração exata de cada yuga, da Kali Yuga, da Dwapara Yuga, da Treta Yuga e da Satya Yuga, ou Idade do Ouro, né? Então, só que esse texto ele tem interpretações diferentes para algumas fontes, né? Então, tem uma fonte que diz que a duração da Kali Yuga é de 1.200 anos, né? Aí, como é que vai ser o ciclo das Yugas? Vai ser assim, Kali Yuga, depois da Kali Yuga vem a Dwapara Yuga, que é o dobro da duração da Kali Yuga. Aí, depois do Apara Yuga, vem a Treta Yuga, que é de duração 3 vezes a Kali Yuga. E depois da Treta Yuga, vem a Satya Yuga, que a duração é 4 vezes o da Kali Yuga. Tá? Só que existe uma outra fonte por aí que acha que a Kali Yuga dura 1.200.000 anos. Aumentaram os zeros aí, né? Então, aí fica aquela controvérsia, né? Só que, na verdade, nós, seres humanos, não seríamos capazes de mensurar as yugas, já que 1.200.000 anos, a gente não tem como, não tem registro suficiente para poder comparar ou analisar esse período de tempo, né? Só para vocês terem uma ideia, o homem ele está no planeta provavelmente uns 300 mil anos, né? O homem ser humano, né? Pode ser que não seja o Homo sapiens, né? Mas o hominídeo, o ser hominídeo, ele está aqui no planeta há uns 300 mil anos, né? Então, um ciclo de 1.200.000 anos é um ciclo muito grande, não dá, o ser humano não tem como avaliar, julgar, comparar, analisar, não tem registro desse tempo todo, né? E isso é só a Kali Yuga, né? Do Apara Yuga é o dobro do tempo, Treta Yuga é o triplo, e a Satya Yuga são 4 vezes, né? Só que dentro da outra teoria, que é a mais razoável, é a que eu considero, a Kali Yuga dura 1.200 anos. A Kali Yuga, a palavra Kali tem a ver com escuro, com negro, com ignorância. Então, é o período de maior ignorância do ser humano. Depois vem a Dwapara Yuga,
do Apara Yuga, então, um período de maior conhecimento, evolução. Depois vem a Treta Yuga e a Satya Yuga. E aí a teoria dessas yugas é que o homem está na maior ignorância na Kali Yuga, e ele evolui depois, quando ele chega na Satya Yuga, ele já está no estado de evolução quase divino, né? Mas isso é teoria também, porque a gente, em 6.000 anos, a gente não está vendo nada de quase divino, né? Então, veja que a gente tem que analisar com calma, com critério, todas essas informações. Mas, de fato, existem textos aí que falam que, no período da Kali Yuga, tudo está revertido, ou seja, a pessoa que é boa, ela é errada, a pessoa que é má é que está certa, todos os erros que as pessoas fazem é o que está certo, e a pessoa faz de bom é o que está errado, ou seja, você tenta ser correto, é até preso, e você faz um monte de coisa errada, você é elogiado, né? Então, isso, a gente está vendo isso acontecer, né? Mas é muita coisa para se estudar nesse assunto, né? E também a gente não pode exagerar, né? Tá? Mas essa teoria da Kali Yuga é uma teoria interessante, tá? Principalmente porque Jesus encarnou logo no início da Kali Yuga, ou seja, ele esteve trazendo uma grande mudança para o planeta, para o homem, né? Sendo uma luz ali no meio da escuridão do Kali Yuga, né? Bom, então, agora a gente vai entrar na astrologia propriamente dita, né? Vou dar uma parada aqui.